falarmos, até eu conversei com isso com o irmão antes, né? Porque algumas pessoas estão falando aí que o propósito seria atacar especificamente a Igreja Deus é Amor e o o legado do Davi Miranda, e não tem nada a ver com essa questão pessoal. Inclusive, muita gente desconhece que eu é que fui a pessoa que, logo que o Davi Miranda morreu, fez as primeiras homenagens de maneira oficial junto às prefeituras, em memória ao legado que ele deixou. E não sei o que o irmão acha de nós jogar. Se quiser começar perguntando. Pode ser agora. Você leu a reportagem? Aí eu só vou compartilhar para dizer para o povo que eu fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo exatamente dessas homenagens. Eu vou mostrar aqui para o povo. Porque é tanto assunto que a gente tem para falar que às vezes a gente esquece dos outros detalhes, né? Vamos lá. Aí, deixa eu ver se já compartilhou aí ou não compartilhou. Tá aí a matéria, né? Abriu. Deixa eu só colocar mais adiante o vídeo. Vou pegar aqui. O título do vídeo é o seguinte: A Rua Missionário Davi Miranda. Missionário Davi Miranda da IPDA recebe homenagem em Logradouro. Vamos ver aqui, colocar mais adiante. Eu acho que eu falei de todas elas nesse vídeo aqui. Aqui está a Lei 1657, 2015, que tem Não, essa não foi minha, ela foi feita depois. Tua, né? Foi o filho do R.R. Soares que fez. Essa foi do filho, Vamos ver outra aqui. Deve estar aqui, porque a matéria é para ser completa. Essa daí é a minha. Essa aqui. Então, aí. Tá até o teu nome ali, advogado, escritor Francisco Tenório. Para quem não sabe, esse é o Francisco Tenório que fez a homenagem para o missionário da rua no Rio. E outras mais, né? Vai citando aí. Bom, deixa eu primeiro comentar com os irmãos as homenagens que nós fizemos. Porque, queiram ou não, Davi Miranda foi o líder por 16 anos, tá? E eu conheci, como eu falei, eu tive o privilégio de conhecê-lo de conversa e tudo mais. E, independente dos defeitos que ele tenha tido, e até algumas coisas que algumas na época eu não concordava, e hoje outras que eu ainda mais discordo dele, ele deixou, tá, um legado, um exemplo muito importante em um ponto específico do ministério dele. Qual era esse ponto importante? Ele sempre manteve um posicionamento contra o uso do púlpito das igrejas para política. A Deus é Amor, na época dele, sempre foi conhecida como a única igreja grande de dono 100% apolítica, ou seja, ele não misturava religião e política dentro do templo e não interferia na questão política durante todo o seu ministério. No finzinho, ele, por uma influência, acredito até que de uma pessoa da família que morou nos Estados Unidos, ele chegou a falar mal da esquerda, tá? Especificamente falou mal do PT em um culto, mas depois ele deu a impressão, logo no culto seguinte, que tinha se arrependido, que ele falou que a igreja não pode ter política e tal, porque deve ter sido influenciado por um familiar. Eu me recordo desse fato final do... Não, minto. Foi 2001, se eu não me engano, ou 2002, que aconteceu isso. E mas em 2010 ele repetiu, irmão. Só um acréscimo. Aí eu não sei porque eu já não estava. Eu lembro que em 2001, um familiar dele que morava nos Estados Unidos voltou e com aquela influência de pregadores americanos e literatura que associa a esquerda a algo anticristão, isso é muito comum nos Estados Unidos, não tem nada a ver, tá? Mas para pregadores americanos isso é muito usado, então acabou influenciando. Eu só me lembro desse incidente. Sim, só acrescentando que eu já estava fora da IPDA, só em 2009, só que eu escutava o programa Voz da Libertação. Em 2010 ele falou aí, esse partido do vermelhinho aí, cuidado com esse partido do vermelho aí. Ele falou assim, não disse literalmente PT, mas falou, entendeu? Para não votar.
Eu não acompanhei, mas vamos lá. Até porque quando eu saí da Deus e Amor, aos poucos eu fui me desligando dos contatos de Deus e Amor e tudo mais. Hoje, os amigos que eu ainda tenho daquele tempo, tá? Estão fora do ministério, e os que estão lá dentro, eles me procuram em segredo, obreiros, pastores, para desabafar que está com problema, tirar uma consulta, mas aí é um contato assim, aquela amizade de Nicodemos, né, que me procura de noite escondido. Os que são amigos assim, públicos, todos já estão fora, né? Mas vamos voltar aqui à questão. Então, sim, ele deixou esse bom exemplo em todo o ministério dele, tá? Algo louvável. E, por conta disso, eu queria muito, que ficasse registrado, e aí foi uma coisa particular minha, de maneira formal, para ninguém, no futuro, deturpar aquela boa mensagem dele. Eu queria deixar registrado, primeiro, que a igreja não deve misturar política no púlpito, tá? Ele respeitava a laicidade do Estado, embora não, talvez por falta de estudo, não falasse expressamente nesse conceito de Estado laico. Segundo, ele conseguiu provar, através do ministério dele, que é possível uma igreja crescer e chegar a ter, durante um curto período de tempo, o maior templo evangélico do Brasil, mesmo pregando santificação. Ele não precisou mudar a doutrina de maneira radical, como em outras igrejas, para adotar um modernismo, um liberalismo que causa um choque muito grande, como aconteceu em alguns ministérios, por exemplo, da Assembleia de Deus, para a igreja crescer. Ele foi um ministério grande, mesmo com foco na oração, na santificação, no jejum e toda aquela rigidez. Então, eu achei por bem fazer a homenagem. O que eu fiz? Eu aproveitei a amizade que eu tenho com políticos de diferentes grupos e tomei a iniciativa de fazermos essa homenagem em alguns municípios do Brasil com esse fundamento. E uma das coisas que eu conversei com todos os parlamentares que me atenderam foi o seguinte: olha só, não é a igreja, é um pedido particular meu em gratidão, porque eu fui membro da igreja dele, ele foi meu pastor, tá? E tem que constar isso no fundamento. E graças a Deus nós conseguimos. No município de Suzano, na ocasião, a vereadora Alice, que era suplente, inclusive vereadora suplente do PSDB, incluiu no calendário oficial de Suzano o Dia da Igreja Deus e Amor, em homenagem ao ministério do missionário Davi Miranda, recém-falecido. Na cidade de São Paulo, pasmem vocês, né? Apesar dessa história que o Davi Miranda uma vez falou mal do PT, o vereador Jair Tato, do PT, católico, ele não é evangélico, ele na hora, quando eu falei com ele desse legado do Davi Miranda de testemunho de não permitir ficar no púlpito, ele na hora assinou para mim o projeto de lei e o Haddad depois assinou também, foi aprovado na Câmara Municipal e está hoje no calendário oficial do município de São Paulo. E aqui no Rio, um vereador, amigo meu, que inclusive é bispo da Universal, que era uma igreja que era hostilizada, atacada pela Deus e Amor, pelo Davi Miranda em muitas ocasiões, né? O João Mendes, ele junto comigo também fez o mesmo projeto do Dia da Igreja Deus e Amor e ainda fez mais. Nós fizemos um projeto para ter aqui no Rio uma rua chamada Missionário Davi Miranda. O Dia da Igreja entrou no calendário, o nome da rua foi aprovado no plenário e chegou a ser sancionado, mas nós não temos a informação porque aí a mudança de nome da rua depende de um órgão administrativo da prefeitura que não está no nosso controle. E eles optaram por nomear uma rua na região da Pavuna, periferia do Rio, próximo ao município já de São João do Meriti. A ideia era uma rua no centro do Rio,
mas acabou sendo na Pavuna. E, por fim, eu também consegui, depois que eu fiz essas homenagens, apareceram outros políticos que fizeram também de maneira independente. Eu fui chamado para fazer um trabalho e também para pregar em Goiás, na cidade de Aparecida de Goiânia. E lá, o pastor da maior igreja Assembleia de Deus do município, o filho dele, que é um vereador Isaac Martins, e o pastor Onofre, o Isaac é do PR, tá? Vejam que cada um de um partido. Eu conversei com ele e nós conseguimos, na cidade de Aparecida de Goiânia, modificar o nome de uma avenida para se chamar Avenida Missionário Davi Martins Miranda, na segunda maior cidade do estado de Goiás. Nenhum dos vereadores me pediu nada por fora, foi uma conversa minha por amizade, não ganhei nem um centavo de ninguém da Deus é Amor, pelo contrário, eu ainda fui, na época, criticado e até hostilizado por algumas pessoas dentro da instituição, que são membros da instituição, tá? Mas eu fiz questão de fazer isso, porque eu sei que daqui a alguns anos é provável que das grandes igrejas nós não tenhamos mais nenhuma que não se envolva de maneira direta com política. Então, dessa forma, ainda que um dia aconteça o que o próprio Davi falou, que ele ia morrer, ia vir um grupo, uma outra diretoria que ele não ia ter mais influência, porque ele morreu, e ia mudar a igreja. Aí mudem, mas tem um registro que não pode ser mais mudado, de que um dia houve uma pessoa, um pregador de uma igreja que se tornou uma das 10 maiores do Brasil, com o maior templo de São Paulo na sua época, que ele pregava santificação, ele pregava uma doutrina conservadora, e ele não permitia política na igreja, e mesmo assim foi um grande ministério e deixou esse exemplo que o altar é só para pregar o evangelho. Tá? Muito importante isso. E nós fizemos questão de prestar essas mensagens por conta dessa qualidade dele. Defeitos ele tinha? Tinha muitos. Tá? Alguns eu não vou falar aqui porque eu sei desses defeitos por confidência de pessoas muito próximas a ele. Mas fica aí o registro para os irmãos saberem que as primeiras homenagens foram iniciativa nossa. E eu ainda tentei, tá, irmão Bruno, só para fechar, mudar o nome da Avenida do Estado para Avenida Missionário Davi Miranda, mas infelizmente, como ela corta mais de um município e tem a questão do patrimônio imaterial do Estado de São Paulo, no caso, o Jair Tato tentou me ajudar, a bancada do PT, pasmem vocês, tanto na Alesp quanto na Câmara, me recebeu de braços abertos com boa vontade para isso, porque eles acharam importante o exemplo de não misturar religião com política no altar da igreja, mas nós não conseguimos, porque era meu desejo. Na época, até eu conversei com o irmão Levi Muniz, não sei se ainda está na Deus e Amor, na época ele estava, era radialista e tudo lá da igreja, e na época eu falei com ele que eu queria e tentei, mas não consegui. Né? Conversei com outros irmãos também, mas que eu não posso dar nomes, porque aí foram conversas que envolvem dever de segredo, tá bom? E é isso, irmão Bruno, a palavra está contigo. Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.